Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Química. A aula de hoje é voltada para o pessoal do primeiro ano do ensino médio e o tema é a respeito das evidências de uma transformação química. Então, vamos lá para a apresentação. Então, vamos lá, ó. Evidências de uma transformação química. Muitos de vocês devem estar se perguntando, professora, o que é uma transformação química? Então, antes da gente saber, né, o que é uma transformação química, nós precisamos entender a respeito de dois fenômenos que acontecem na natureza, que são os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Então, vamos lá. Pro, como é que eu consigo identificar a diferença entre esses dois fenômenos? O que são esses dois fenômenos? Então, primeira coisa, fenômeno físico é quando ocorre uma ação, ocorre um fenômeno e não muda a composição da matéria. Lembrando, matéria é tudo aquilo que possui massa, ocupa lugar no espaço e aquilo que eu consigo tocar, aquilo que eu consigo pegar. Então, olha só, quando ocorre um fenômeno e esse fenômeno não muda a composição da matéria, ocorre uma ação e essa ação não muda a composição da matéria, eu posso classificar esse fenômeno como fenômeno físico. E eu tenho um segundo tipo de fenômeno que também ocorre aí na natureza, que é o fenômeno químico, que eu posso classificar ele como quando ocorre uma ação, quando ocorre um fenômeno e muda a composição da matéria, ou seja, ocorre a formação de novas substâncias. Pro, não entendi ainda. Então, espera aí que eu vou passar o exemplo para vocês. Então, vamos lá, ó. Todo mundo aqui conhece uma folha de sulfite, um papel, certo? Um papel aqui, ó. Vou pegar um papel para vocês verem. Um papel, peguei um papel, certo? O que vai acontecer? Imaginem vocês que eu amasse esse papel. Amassei o papel. Olha aí a imagem do papel amassado. Vou fazer uma pergunta interessante para vocês. Gente, mudou a composição desse papel? Deixou de ser papel? Virou algum outro produto? Alguma matéria? Alguma outra substância? Não. Se vocês abrirem esse papel amassado, se vocês desamassarem, o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo branco, como o papel original. Eu vou conseguir escrever nele, novamente, como original. A única coisa é que mudou o formato, né? Mas continua sendo papel. Se continua sendo a mesma matéria, se não mudou nada na composição dessa matéria, eu classifico esse fenômeno como físico. Outro exemplo. Ó, imaginem vocês que eu peguei um papel. Peguei um papel. Imaginem que eu rasgue esse papel. Ó, vou rasgar um pedaço desse papel. Rasguei. Deixou de ser papel? Virou plástico, borracha? Virou alguma outra substância? Não. Se não mudou a composição da matéria, se não mudou a substância, quer dizer que esse fenômeno é um fenômeno físico. Segundo exemplo de fenômeno. Peguem o papel novamente. Agora, eu vou colocar fogo nesse papel. Imaginem vocês, tem o papel aqui, eu coloque fogo, comece a pegar aqui o fogo no papel. No final, depois que terminou de pegar fogo, só fica cinzas do meu papel. A pergunta que vocês têm que se fazer é o seguinte: mudou a composição da matéria? Mudou o original? Mudou. Olha só, o produto final aqui, ó, a minha cinza, ela não vai ter a mesma textura que o papel, ela não vai ter o mesmo cor, ela não vai ter o mesmo cheiro. Se mudou, quer dizer que esse tipo de fenômeno é um fenômeno químico, ou seja, ocorre a mudança da composição da matéria, ocorre a formação de novas substâncias. Então, ó, coloquei outros exemplos aqui de fenômenos físicos que acontecem no nosso dia a dia e a gente acaba que nem percebe. Ó, derretimento do gelo. Quando vocês pegam um cubo de gelo, abre o congelador, pega um cubo de gelo, coloca em cima da pia, o que vai acontecer? Na temperatura ambiente, o gelo que estava no estado sólido, ele vai começar a derreter. A pergunta que vocês vão ter que se fazer, a pergunta crucial,
Mudou a matéria? O gelo, ela é o quê? A água no estado sólido. Quando começa a derreter, ele vira água no estado líquido. Mudou o gelo? Desculpa, mudou a água? Deixou de ser água, virou outra substância? Não, é a mesma substância, água. A única coisa que mudou foi o seu estado físico. Mas se não mudou a composição, quer dizer que esse tipo de fenômeno é um fenômeno físico. Um segundo exemplo aqui, evaporação da água. Quando a água evapora, olha aí a imagem, eu tenho lagos, eu tenho rios, eu tenho mares, essa água vai evaporar. Pergunta que vocês vão ter que fazer: mudou a composição? Mudou a substância? Deixou de ser água? Virou outra substância? Não. A única coisa que mudou foi o estado físico. Mas se não mudou a substância, se não mudou a composição, quer dizer que esse tipo de fenômeno é um fenômeno físico. Terceiro exemplo aí: vidro quebrado. Eu tenho vidro lá normal. Bateu uma pedra no vidro, o vidro quebrou, vidro estilhaçou. Pergunta que vocês precisam fazer: mudou a composição do vidro? Deixou de ser vidro, virou outra coisa? Não. A única coisa é que o vidro ficou em pedaços menores. Mas não mudou a composição da matéria. Se não muda a composição da matéria, o tipo do fenômeno é um fenômeno físico. Agora, exemplos de fenômenos químicos que acontecem aí no nosso dia a dia. Então, o primeiro exemplo, decomposição de uma fruta. Imaginem vocês que vocês foram lá à feira, ao mercado, comprar uma fruta e por um motivo esqueceram essa fruta aí na fruteira, né, na geladeira, que seja. E essa fruta, vocês vão perceber que mudou, ela ficou enrugada, mudou o aspecto, mudou a textura, mudou o cheiro, mudou o gosto. Se mudou, esse fenômeno vai ser considerado um fenômeno químico. Vocês sempre têm que comparar o estado inicial e o estado final. Olha aqui, eu coloquei a maçã normal, saudável aí, e a maçã já apodrecendo. Mudou. Mudou textura, mudou cheiro, mudou consistência. Se mudou, quer dizer que novas substâncias foram criadas, novas substâncias surgiram e mudou a composição da minha matéria. Isso quer dizer que é um fenômeno químico. Segundo exemplo aí, ó, combustão do papel. Combustão é a queima. Então, quando eu queimo o papel, deixa de ser papel e vira um outro tipo de substância. Muda as características, a textura mudou, o cheiro mudou, a cor mudou. Isso quer dizer que é um fenômeno químico. E aí, para finalizar, enferrujamento de um prego. Quando vocês compram ferro, o prego, né, que ele é feito de ferro, né, ou uma barra de ferro qualquer, e deixa aí no tempo, ele enferruja, ele muda a cor, ele muda a textura. Se mudou, quer dizer que ocorreu a formação aí de novas substâncias. Isso quer dizer que é um fenômeno químico. Prestem muita atenção que, às vezes, né, questões assim caem em Enem, vestibular, testes que vocês forem fazer, prestem muita atenção nessas palavras. Quando fala decomposição, combustão, enferrujamento, queima, produção de novas substâncias, todas essas palavras nos indicam um fenômeno químico. Sim, o fenômeno químico é uma transformação química, ou então nós podemos chamar como reação química. Então, olha só, lembra lá no começo que eu falei assim, evidências de uma transformação química? O que é uma transformação química? Transformação química é quando ocorre um fenômeno e muda a composição da minha matéria. Ou seja, eu tinha uma coisa e essa matéria se transformou em outra. Isso é uma transformação química. É isso que os químicos fazem, eles manipulam aí essas reações. É isso que nós, né, vemos nos nossos conteúdos. Então, eu posso falar transformação química ou eu posso falar reação química. Ô, Pro, vocês devem estar se perguntando como é que eu consigo identificar uma transformação química? Muito simples, através das suas evidências. Então, na maioria das vezes, quando ocorre uma transformação química, junto delas vem algumas evidências. Então, é através dessas evidências que nos facilitam essa identificação.
Isso que eu vou mostrar para vocês agora, e é esse nosso tema da nossa aula de hoje. Então, olha só, quando ocorre alguma transformação química, a gente pode identificar essa transformação química através das evidências. Quais são elas, Pro? Aqui eu vou mostrar algumas. Existem vários tipos de evidência, mas as principais são mudança de coloração. Se mudou a cor do estado original, aconteceu uma transformação química. Liberação de gás. Se liberou o gás, uma transformação química. Formação ou dissolução de sólidos, ou então a gente fala precipitado. Quando forma um sólido, a gente chama esse sólido de precipitado, tá? Também é uma transformação química. E mudança de temperatura, né? Se ocorre absorção ou liberação de energia, ou seja, se esquenta ou se esfria, quer dizer que está acontecendo uma transformação química. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui visuais para vocês, para ver se facilita o entendimento. Então, o primeiro tipo aí de evidência é a mudança de coloração. Olha o exemplo do prego. Fui lá na loja de ferragens, comprei um prego e esqueci esse prego aí no tempo. Choveu, fez sol, e esse prego eu percebi que mudou a sua coloração, mudou a textura. Se mudou a coloração da matéria, quer dizer que ocorreu uma transformação química. Liberação de gás. Olha lá, quando a gente tem azia, vocês pegam aquele potinho de Eno, coloca aquele sal de frutas, né? A gente fala Eno, sal de frutas. Coloca aquele salzinho na água, o que acontece? Borbulha, efervesce, né? Ou até mesmo aquelas pastilhas antiácidas, ou até aquelas vitaminas C, né? Aquela laranjinha que você coloca, Vita C, coloca no copo e começa a efervescer. Quando vocês colocam essas substâncias no copo, vocês podem perceber que ocorre várias formações de bolhas. Essas bolhas estão indicando que está sendo liberado um gás. Esse fato de liberar o gás, esse fato de efervescer, é um tipo de evidência de transformação química. Sim, então eu consigo ver que aqui está acontecendo uma reação química. Outra evidência também muito conhecida é a formação de precipitado. Em química aí, nós temos uma substância muito conhecida que é esse líquido azul aqui, é o sulfato de cobre 2. Quando eu misturo esse sulfato de cobre 2 com uma substância chamada hidróxido de sódio, que é mais conhecido por vocês aí como soda cáustica, quando eu junto esses dois, vocês visualizam que ocorre a formação de uma gelatina azul escura. Essa gelatina vai para o fundo aí do meu copo, do meu tubo de ensaio, do meu becker. Isso quer dizer que é um sólido, é um sólido gelatinoso. Esse sólido gelatinoso é uma evidência de transformação química, né? Como vocês podem ver aqui, ó, estava azul transparente, incolor. Quando eu juntei os dois, formou essa fumaça aqui, essa gelatina azul. É o indício de uma evidência aí de uma transformação química. E aí, para finalizar, mudança de temperatura, o mais conhecido é a combustão, combustão de papel, combustão de madeira, combustão do álcool, queima da vela, tudo que falar a respeito de queima, combustão, é uma reação química e é evidência, liberou calor. Quando você chega perto aí da fogueira, você não sente um calor? É uma das evidências. Além dessas, existem outras áreas. Existem mudança de textura, mudança de odor, mudança de sabor, tá bom? Existem várias. As principais, as mais conhecidas, as mais faladas, são essas que eu mostrei para vocês. Finalizando aí o nosso conteúdo, uma coisa que vocês vão ver aqui muito daqui para frente é o quê? Todas as vezes que eu falo em reação química e transformação química é a mesma coisa, tudo bem? Então, quando eu falo a respeito de reação química, ela é representada da seguinte forma. Eu acho que vocês já devem ter visto aí em livros, apostilas, documentários, algumas coisas parecidas assim como essas. Aí vocês se perguntam, o que é isso, meu Deus? Muito simples. Prestem atenção agora, que a partir de agora vocês vão começar a entender tudo que vocês forem vendo aí nos livros, tá? Então, olha só, todas as vezes que vocês observarem esses símbolos químicos aqui, primeira coisa que vocês vão ter que saber, sempre vai ter uma setinha
de um para o outro. Essa setinha indica que está acontecendo uma reação química, indica que está ocorrendo uma transformação química. Então, primeira coisa, olhou, tem a seta, está ocorrendo uma transformação química. O que eu tenho que identificar? Nessas reações, nessas transformações, eu tenho diversos símbolos, tá? Aos poucos, eu vou falando para vocês o que significa cada símbolo. Aqui eu coloquei um deles, ó, que é um triângulo. Todas as vezes que vocês observarem um triângulo embaixo dessa setinha, indica aquecimento. Isso indica que essa reação química só ocorre se eu aquecer. Se não aquecer, não ocorre a reação química. Sim? E aí, o importante, que também cai na atividade de vocês, prestem muita atenção nisso. Eu preciso identificar, se vocês observarem, a seta é como se fosse um muro. Eu tenho substâncias antes da seta e eu tenho substâncias após a seta. E eu tenho que identificar quais são essas substâncias. Então, prestem muita atenção. Tudo que vier antes dessa seta é chamado de reagente. E tudo que vier após essa seta é chamado de produtos. Então, na atividade que vocês irão receber aí essa semana, vai ter uma questão falando assim: identifique quem são os reagentes e quem são os produtos. Por enquanto, vocês ainda não sabem dar o nome, não sabem montar a fórmula química, isso a gente vai aprender mais para frente. Mas o que vocês precisam identificar agora? Quem são os reagentes e quem são os produtos. Então, olha só, quem vem antes da seta, reagente. No caso aqui, ó, CaCO3 é o carbonato de cálcio. Quem vem depois da seta são os produtos. CaO e o CO2, tá? Óxido de cálcio e o gás carbônico. Tudo bem? Eu coloquei um segundo exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês o que identifica a seta, aposto que vocês responderam, está identificando que é uma transformação química. Se eu perguntar para vocês, quem são os reagentes? Vocês vão falar, reagente é tudo que entra antes da seta. E quem são os produtos? Aqui no caso, o produto, né? Aquele que vier após a seta. Então, ó, reagentes, óxido de cálcio, CaO e água, mais água. Então, eu coloquei aqui, ó, CaO e água. E quem é o produto? Hidróxido de cálcio, CaOH2. Sim? Mais para frente, vocês vão identificar, vão saber como ler esses nomes, essas substâncias. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje foi isso, a respeito, né, desses nossos conteúdos, evidências de uma transformação química, fenômeno químico, fenômeno físico, identificação de produtos e reagentes em uma reação química. E a tarefa de vocês vai ser muito simples. No link aí, no tarefário de vocês dessa semana, vocês vão receber uma lista de exercícios e um link, certo? A videoaula, né? Essa videoaula que eu tô gravando, a lista de exercícios e um link. Esse link é bem legal vocês assistirem, tá bom? É um videozinho do YouTube mostrando as evidências das reações químicas na prática. Tem um químico mesmo fazendo, reagindo, misturando as substâncias, e aí vocês vão ver liberação de gás, mudança de coloração, alteração de temperatura, emissão de luz, que também é um tipo de evidência, tá bom? É bem legal assistir, porque vocês vão ver na prática. E aí, depois que vocês assistirem essa videoaula, assistirem esse link aqui das reações químicas na prática, vocês vão realizar a lista de exercícios. Sim? Então é isso. Bons estudos. Deixa eu voltar aqui. A apresentação é isso aí, voltei. Bons estudos, galera. Fiquem bem e até a próxima. Um abraço a todos aí.